Olá, concurseiros! Hoje vamos resolver questões do Instituto AOCP. E o assunto de hoje será ética na administração pública. Então, se você é novo no canal, se inscreva-se e ative o sininho, porque toda semana aqui temos muitas e muitas questões comentadas. E para não perder nenhuma questão, inscreva-se e ative o sininho. E se você conhece alguém que vai fazer prova do Instituto AOCP, mande esse vídeo para ele, ajude a compartilhar esse vídeo, ajude seu amigo e ajude o canal a crescer. Então vamos direto para a questão número 1. Questão número 1. Com base no Código de Ética dos Servidores Públicos, tais servidores possuem deveres fundamentais. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses deveres. Letra A. Exercer suas atribuições com delongas, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias. B. Ser impobro, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosas para o bem público. C. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de qualquer natureza. D. Ter respeito à hierarquia, como temor de representar qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal, é submeter-se a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência das ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Vamos lá, falar alternativa por alternativa. Esse é o melhor jeito de estudar. Não adianta saber só apenas a alternativa correta, não. Vamos ver porque cada uma está errada. Então, na letra A, qual que é o erro da letra A? Porque devemos exercer atribuições com rapidez e não com delongas. Então, um dos deveres do servidor público é exercer suas atribuições com rapidez. E a B? Ser probo. Por quê? Impobro é a pessoa que faz algo fora da legalidade. Então você tem que ser pobro, reto, leal e justo. Esse que é o erro da letra B. A letra C está certíssima. O servidor público deve ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de qualquer natureza. Ou seja, está certíssimo um copia e cola da lei, igualzinho está na lei. Então vamos lá. Por que a letra D está errada? Porque o servidor tem que ter respeito à hierarquia, sim, porém, sem nenhum temor. Por quê? Contra qualquer atos que a hierarquia pedir fazer ilegalmente, o servidor deve denunciar, sim, a uma hierarquia superior. Então, o servidor não deve obedecer atos ilegais, deve obedecer apenas os atos legais. Se uma hierarquia está te obrigando a fazer um ato legal, denuncia ela a uma hierarquia superior. E na letra E, o que está errado na letra E? Está falando que deve submeter-se a todas as pressões superiores. Não, está errado. Você vai resistir a algumas pressões, sim. Principalmente as ilegais e as imorais. Não é para você ficar obedecendo tudo que o superior fala, não. Você vai obedecer tudo que se for legal e moral. Se for ilegal, se for imoral, não é para obedecer.
Então você não vai submeter a isso. E nosso gabarito aqui seria a letra C. Questão número 2. Para ingressar como servidor público, o candidato precisa passar por uma série de testes. Ao ingressar na carreira, o servidor também se submete a um conjunto de regras que visa analisar a sua aptidão ao exercício da função. Referente aos valores fundamentais do exercício dessa carreira, assinale a alternativa correta. Letra A. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que deve nortear o serviço público. B. A moralidade da administração pública limita-se à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem do servidor público. C. A função pública deve ser tida como um exercício voluntário e, portanto, não deveria se integrar à vida financeira particular de cada servidor público. D. O servidor poderá omitir ou falsear os fatos, desde que beneficie o interesse da administração pública ou empresa equiparadas. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens, respeitando a autonomia da vontade, princípio fundamental da administração pública. Como já dissemos na questão anterior, vamos olhar aqui alternativa por alternativa. A letra A está certíssima. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Está certíssima, está dentro da letra da lei. Mas a letra B existe um errinho nela aí. Na verdade, até dois. Pois a moralidade não limita-se a escolher o bem e o mal. A moralidade da administração pública fundamenta-se na distinção entre o bem e o mal e na ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então, esse negócio de falar que o fim é o bem do servidor público está errado. O fim é o bem comum. Então, a letra B está errada por causa desses dois errinhos aí. E a letra C, por que a letra C está errada? Pois existem sim funções públicas remuneráveis. Então, funções públicas remuneradas existem. A letra C está errada. E a letra D, qual que é o erro da D? Apesar do fim ser sempre do interesse público, esse deve estar em consonância com o princípio da legalidade. Então, o servidor não pode omitir e nem falsear fatos. Letra D está errada. E a letra E, porque está errado? Porque a autonomia de vontade não é um princípio fundamental da administração pública. Não existe esse princípio. Então, a única letra aí que deu certinho é a letra A. É nosso gabarito da questão. 3. Considerando os deveres de conduta e ética dos servidores públicos, é correto afirmar que, letra A vida privada do servidor público somente a ele diz respeito, de modo que mostra inconstitucional a existência de demonstração de idoneidade moral e conduta ilibada para o acesso a cargo público. B. A moralidade administrativa diz respeito à estrita observância à legalidade, não comportando o elemento da probidade administrativa. C. O servidor público não deve ser exigidos, sob hipótese alguma, a idoneidade moral e a conduta ilibada, não podendo tal exigência constar nos editais de concursos públicos. D. A impessoalidade que vigora na administração pública pode ser relativizada pelo servidor público quando age em prol de seus familiares. Tanto a administração pública quanto os agentes públicos que dela façam parte têm o dever de atuar de acordo com os princípios éticos e a sua violação configura ilicitude, pois implica em violação ao próprio direito, dada a pauta jurídica da qual tais
princípios fazem parte. Letra A está errado porque quando nos tornamos servidores públicos, entramos para a vida pública, a vida privada não diz respeito somente a nós, mas a administração pública também diz respeito a ela. Então, esse somente a ele está errado, porque a nossa vida privada também diz respeito à administração pública. E na letra B, por que está errada? Porque é impobridade, não é pobridade. Pois a moralidade administrativa diz respeito à estrita observância à legalidade, daí está certo, não comportando elementos da impobridade. Por que elementos da pobridade? Impobridade significa desonestidade, ausência de probidade, maldade. E o servidor não pode ter isso. Então, o servidor tem que ser pobre. E na letra E, porque está errada a letra E? Não, letra C. Estamos na letra C. Que devem ser exigido a idoneidade moral e a conduta ilibada. Então, esse não e esse sob hipótese alguma está errado. E a letra D deveria ser não pode, porque a impessoalidade que vigora na administração pública não pode ser relativada pelo servidor público quando age em prol dos seus familiares. Então, ela não pode ser relativizada, entendeu? Então, nosso único gabarito aqui seria a letra E, porque aí eu copio e cola da lei. Por isso a gente tem que ler a lei várias e várias vezes até decorar, porque 80% das questões está na lei seca. Então não adianta pegar uma apostila grande. Pega a lei, leia e decora. Aí então nosso gabarito da letra E é porque tanto a administração pública quanto os agentes públicos que dela fazem parte têm o dever de atuar de acordo com os princípios éticos. E sua violação configura ilicitude, pois implica em violação ao próprio direito, dada a pauta jurídica na qual tais princípios fazem parte. É nosso gabarito da questão. Questão número 3, letra E. Questão número 4. Quanto à ética, pode-se entender que letra A está unicamente relacionada com a intimidade das pessoas. B pode ser considerada como a ciência normativa dos comportamentos humanos. C. As normas éticas não devem expressar necessariamente um juízo de valor. D. As normas éticas implicam unicamente no estudo do ser. E. Não se pode relacionar ética com valor. Letra A. Ética se refere ao todo. Ou seja, a vida em sociedade. Então a letra A está errada. Não tem nada a ver com a intimidade das pessoas. Então tem que ser a todas as pessoas. A letra B está certíssima. Ética pode ser considerada como uma ciência normativa de comportamentos humanos. É exatamente o significado de ética. E a letra B, por que a letra B está errada? Por causa desse não aí. Ela pode expressar o juízo de valor comum em uma sociedade. E a letra D está errada por causa do unicamente, porque implica no modo de ser e viver. E a letra E, ética é uma reflexão a respeito da moral, principalmente dos valores morais. Então, por isso que a letra E está errada. Devemos lembrar o que, gente? O que a gente tem que lembrar de ética para a prova? Que ética está associada ao estudo, ou seja, à reflexão, aos fundamentos dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Isso é ética. Guarde isso para sua prova. Ética está associada ao estudo e reflexão dos fundamentos e valores morais. Então, nosso gabarito aqui seria a letra B. Número 5. Os atos morais apresentam-se de várias formas, momentos e contextos diferentes e estão envoltos por situações de bem ou mal.
Contudo, em relações de trabalho e convivência, os aspectos que podem ser valorizados e qualificados dentro da moralidade são, exceto, letra A intenção do ato, B, a falta de importância dada ao ato a quem se relaciona com ele. C, decisão de que une o contexto interno com o mundo exterior. D, as consequências secundárias da ação realizada. E, os resultados diretos produzidos pela ação. Vamos lá. A falta de importância ao ato praticado pelo servidor público caracteriza-se falta de esforço pela disciplina e falta de importância para com quem se relaciona com o ato. Implica maltratamento da parte do servidor para com o administrado. E na lei, como coloquei na tela para vocês verem, fala que são deveres fundamentais do servidor público tratar cuidadosamente os usuários do serviço, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Isso que está na lei. Então, nosso gabarito aqui seria a letra B. Não devemos ter falta de importância, não devemos ficar sem dar importância ao ato. E muito menos a quem se relaciona a ele. Por isso a letra B está certíssima. Questão número 6. O Código de Ética dos Servidores Civis do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo denota o que é vedado ao servidor público. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que não apresenta corretamente o que está escrito no referido artigo. Letra A. Utilizar pessoal ou recurso material do Estado em serviços ou atividades particulares. B. Manter sob sua chefia imediata, companheira ou parente até o 2º grau. C. Atuar como procurador ou intermediário junto a órgãos públicos estaduais, salvo quando se trata de benefícios previdenciários ou assistenciais e percepção de remuneração ou proventos de cônjuge, companheiro e parentes até o 3º grau civil. D. Retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E. Tratar com misantropia, urbanidade e atenção os demais servidores públicos e os usuários do serviço público. A questão está querendo saber casos em que são vedados ao servidor público. E devemos notar que na letra E, como falei, tratar com atenção servidores e usuários. Isso aí não é uma vedação ao servidor público. Se você está tratando com atenção aos demais servidores públicos, isso é uma coisa que você tem que fazer, isso é uma coisa ética. Então por que seria vedado, certo? Mas vocês podem estar perguntando o que seria misantropia. Misantropia é o ódio pela humanidade, a falta de sociabilidade. Realmente, isso pode ser até vedado ao servidor público, mas tratar com atenção não é vedado. Então, nosso gabarito seria a letra C, porque está querendo saber o que é vedado ao servidor público e tratar com atenção não é vedado. Gabarito C, letra E. Nosso gabarito aqui seria a letra E, não esquece, letra E. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!